Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta segunda-feira, day after, dia seguinte das eleições 2022. Quem vai analisar as eleições e as notícias com você é o Roberto Mohamed. Mohamed, você está tão assustado quanto Ciro Gomes com o resultado das eleições? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Eu estou assustado com esse país. Estou muito assustado. Vamos falar de algumas dos resultados de ontem. Não me surpreendeu o que aconteceu em relação ao Bolsonaro e o Lula. E o Lula não ganhou no primeiro turno por conta da abstenção, porque essa sim me surpreendeu. A abstenção foi idêntica a 2018. Um pouquinho maior. Eu achei que as pessoas deviam ter um pouco mais teriam uma visão de que o país está dividido e que precisa que as pessoas se engajem. Mas aí eu fico pensando, o que um cara que vota no Tiririca para deputado federal tem como objetivo de país, como ideia de país, de futuro? Não é possível. Quando a gente pega, por exemplo, o que aconteceu ontem no Senado, surpreendeu todo mundo. O Marcos Pontes é um cara muito simpático, mas ele é um estelionato eleitoral. Passou a campanha dele toda falando de ciência. Esse cara é um militar aviador da Força Aérea Brasileira que foi escolhido pelo Lula para fazer aquele papel diplomático de entrar na estação espacial, que não tem nunca teve na vida dele qualquer tipo de ligação com a ciência. Aí foi ministro da ciência do Bolsonaro, mesmo estilo que ele colocou Damares. Ficou sem verba para cafezinho e não reclamou. Ameaçou pedir demissão, mas não pediu. Esse cara é uma mentira. Passou todo o tempo e colocaram no Senado, por São Paulo, um cara que é uma mentira, que não tem conteúdo. Que não fosse o Márcio, o Edson Aparecido, o Aldo Rebelo, mas Marcos Pontes, Janaína, senador por São Paulo, a Janaína, eu não consigo entender o eleitor. O xadrez dessas eleições foi muito curioso, porque ao mesmo tempo que o Bolsonaro elegeu uma quantidade razoável de senadores, surpreendendo, foram 8 senadores, ele vai ter dificuldade na Câmara. Você vê que o filho dele, por exemplo, perdeu 1 milhão de votos de uma eleição para outra. Ele vai ter dificuldade se ele se eleger presidente. Sim, se ele se eleger. Mas 1 milhão de votos. Quer dizer, aquela onda que aconteceu em 2018 não aconteceu esse ano. Foram punidos aqueles que tinham titica na cabeça, como, por exemplo, Joyce Hasselmann, né, Júnior Bozella, os caras que acharam que podiam... O Frota, que foram eleitos na onda do Bolsonaro e acharam que eram alguma coisa. E aí foi esse lamentável... O Frota não teve 1.000 votos. A Joyce foi uma piada a votação dela. Ela, não sei se passou pela cabeça dela que alguém que votou no Lula votaria nela. Então, essa imagem que o eleitor passou nessa eleição, que é de confusão, deixa claro o quanto a gente precisa amadurecer. Mas 2 coisas ficaram claras para mim. Eu acho que acabou esse discurso de fraude em eleições. As eleições transcorreram, primeiro, num clima absolutamente tranquilo, Paulo. Eu não vi, tirando aquele maluco que quebrou uma urna em Goiás e um outro que passou cola no teclado, mas são pessoas que têm problemas mentais, não houve incidente nenhum. Em Santos foi a mais absoluta tranquilidade. A Justiça Eleitoral é que complicou. Não está dando certo a biometria. Na primeira hora de votação, o Alexandre de Moraes tinha que dizer, volta para o sistema antigo. Depois a gente arruma. Mas não fazer o que ele fez. A tua biometria passou? A minha passou por causa do Detran. A minha não passou. E passou na 4ª tentativa, que foi o 4º dedo diferente.
O equipamento, a biometria dá problema. Dá problema até no celular. E outra, tem pessoas, quem lida com pintor, por exemplo, mecânico, cabeleireira, que lida muito com ácido, eles têm problema com o digital. A gente tem que avançar, né, nesse sistema. Não tinha razão para as filas. Agora, muita gente achou que as filas também se deviam à abstenção baixa. E não aconteceu isso, Paulo. É espantoso, porque a mesma abstenção de 2018, como se a gente estivesse na mesma eleição. Isso é uma coisa chocante. Para mim, foi o mais chocante que a abstenção tenha sido a mesma de 2018. Vamos olhar o gráfico da votação para presidente? Lula 48,83, Bolsonaro 43,2, 6 milhões de votos de diferença. O Lula, se ele conseguir manter o eleitorado dele do primeiro turno, o que não é fácil, ele precisaria de mais 2 milhões de votos para ganhar o segundo turno, porque muita gente erra com essa projeção. Teve 48, vai ter mais 4 milhões dos 8 milhões e meio. Não é verdade, é outra eleição e muitas vezes o Alckmin, por exemplo, em 2006, teve menos votos no segundo turno do que no primeiro. O que me preocupa um pouco são as bobagens que o Lula fala. E nós vamos ter aí 3 debates. E me preocupa muito isso. A postura agressiva do Bolsonaro pode se voltar contra ele. O Bolsonaro também pode perder voto. Bolsonaro ontem teve uma postura mais comedida, né? Lógico, né? Você tem 30 dias aí, ele quer o eleitor moderado. Ele sabe que ele precisa do eleitor moderado. Só que vai ser um debate cara a cara. E a gente tem que ver se o Lula vai aguentar. E eu acho que tem uma saída do Lula seria absolutamente tranquila, bater na questão de como é que você me chama de ex-presidiário e bandido por tudo que aconteceu no meu governo, se todos os caras que fizeram isso no meu governo estão no seu governo. Se o Lula for por este caminho, o debate, infelizmente, vai ficar se baseando nisso, você roubou mais do que eu, e carente de ideia, de projeto. Mas a gente não pode negar, e o Bolsonaro vai se valer disso, da recuperação da economia, que é muito tímida ainda. E o estrago foi muito grande. Agora, o discurso, a gente cuida da pandemia primeiro, a economia a gente vê depois, isso já não cola mais, porque os outros países estão começando a se recuperar. E esse discursinho, não, o PIB que mais cresceu, não, eles estão medindo a arrecadação de impostos. Inclusive porque 12 dos governadores que tentaram a reeleição conseguiram no primeiro turno. E o Bolsonaro sempre apontou para eles, né? Exatamente. Então, eles agiram corretamente. Muita gente tem falado do Zema. O quanto o Zema vai ser essencial, eu não acho. Tudo indica, e isso é bem característica de mineiro, que o Zema vai ficar neutro. Você acha? Eu tenho certeza que eu posso estar pagando a língua aqui na semana que vem. Eu tenho a impressão que o Zema declara apoio ao Bolsonaro. Eu acho que o Zema não vai declarar por um motivo muito simples. Uma coisa é o cara ser reeleito no primeiro turno com 57% dos votos, tendo a renegociação da dívida de Minas Gerais no início do ano que vem. O governo do Zema não foi aquilo que o Luiz Felipe Dávila falou nos debates, não. O governo dele em Minas quase passou por um impeachment. Todo mundo sabe, eu tenho uma ligação muito forte com Minas, por causa do pessoal do Clube da Esquina, e não é assim, não. Ele quase caiu no primeiro ano de governo. Agora, um detalhe muito interessante dessa eleição é aquilo que acontece sempre. Minas traduziu exatamente o resultado do Brasil, porque o norte de Minas é mais parecido com o Nordeste e o sul de Minas mais parecido com o Sudeste, né? O Minas é um estado curioso por causa disso. Ele acaba refletindo no eleitorado dele um micropaís. Não é como São Paulo. Bateu em cima, né? Exatamente. São Paulo tem uma divisão clara. Você tem um interior, onde o agronegócio é muito forte, e é lógico que o Bolsonaro foi extremamente forte lá.
e você tem as duas grandes cidades do estado, Campinas e São Paulo, que são núcleos urbanos onde a esquerda sempre se posicionou melhor. O Bolsonaro ganhou em Campinas, né? Ganhou em Campinas, mas não foi por um estouro. No interior teve cidade que deu 90%. No interior do estado, o Bolsonaro se fortaleceu muito e ainda em cima de frases infelizes do Lula e dessa obsessão. O Lula não pode fazer muito acordo com o agronegócio porque ele tem o MST nas costas dele, né? Então ele não consegue furar esse bloqueio do agronegócio. O Lula está tendo uma dificuldade muito grande de entender que determinados conceitos que agradam a claque dele não podem ser expressados, né? Pelo menos não publicamente. Falar aquela bobagem que ele falou no Ratinho, ou da outra vez em que ele disse que o agronegócio era um vilão da economia, ele só falou bobagem. A gente não pode só depender do agronegócio. A desindustrialização é o grande problema do Brasil hoje. A gente nunca vai ser primeiro mundo com um agronegócio forte. Nenhum país agrícola é potência no mundo, em qualquer aspecto. Mas, sem dúvida nenhuma, não é para ser infeliz. Então, quando você fala o Lula não pode perder os votos dele, são 30 dias para ele não falar bobagem. São 30 dias para ele mudar o discurso dele em relação a algumas coisas. Agora, o bolsonarismo e o Bolsonaro atacaram ontem, depois da eleição, os institutos de pesquisa. E a percepção geral da população é que houve um grande fracasso dos institutos de pesquisa que o Bolsonaro personifica no Datafolha. Ele fala que o Datafolha é como se fosse uma pessoa, né? Eu não concordo com isso. O Datafolha acertou a grande maioria dos estados brasileiros, errou menos de 10%. Em São Paulo, na eleição presidencial, o Datafolha de 1º de outubro, já em votos válidos, porque muita gente confunde a pesquisa em voto válido e a eleição com a pesquisa anterior, com a intenção de voto em relação ao total. O Datafolha, no dia 1º, deu o Lula com 50%, errou por 1,5%, porque o Lula fez 48,5%. E deu o Bolsonaro com 36%, não 30 e pouco, como ele falou. E ele teve 7,2 a mais, 43,2%. Isso aí é de um movimento de última hora que levou o Tarcísio a ultrapassar o Haddad, que levou o Marcos Pontes a ultrapassar o Márcio França e levou o Bolsonaro a ultrapassar o Lula em São Paulo. Uma reação ao petismo. O movimento exatamente oposto aconteceu na Bahia. Houve um movimento anti-Bolsonaro que impulsionou o candidato do PT, Carlos Jerônimo, que ultrapassou, e aí o Datafolha errou também, ultrapassou o ACM Neto da União Brasil, né, na reta final. E quase foi no primeiro turno, né? Mas foi para o segundo turno. Sim, mas quase foi no primeiro turno. E é muito difícil você imaginar que o ACM Neto vai conseguir somar todos os votos do candidato João Roma do Bolsonaro. Muito difícil. É muito difícil que ele agregue todos esses votos. Eu acredito que na Bahia o PT vai ganhar de novo. Mas a surpresa que a gente viu com o resultado das urnas, e a gente no outro bloco vai falar do que aconteceu especificamente aqui na Baixada Santista, deixa claro que a gente não teve, desculpem, nem a renovação que a gente deveria ter, Paulo, no Congresso, o que não quer dizer muita coisa, porque houve uma renovação, acho que inédita na história, na eleição de 2018, e a gente viu o nível do Congresso que a gente tem. Mas teve algumas coisas que chamaram a atenção. Muitas lideranças do Centrão perderam em casa. Os candidatos apoiados, por exemplo, do Ciro Nogueira e o do Arthur Lira, eles tomaram pau dentro de casa. Não foram... E tem uma regra, ontem a Andréa Sadi falava disso e é verdade. Há algumas regras na política que você não consegue contrariar. Uma delas é que o político, para ser forte, tem que ser forte primeiro na casa dele. Depois ele consegue ser forte em outro lugar. É onde eu digo, por exemplo, a gente falou agora da eleição para o Senado, eu acho constrangedor que o Márcio perca para o Marcos Pontes aqui na Baixada. Perdeu. E perdeu.
Então, é uma coisa que o Bolsonaro tivesse ganho, eu até entendi, mas o Márcio perder aqui, para mim, foi constrangedor. Porque, primeiro, constrangedor dos dois lados. Paulo, a gente viu, eu vou só adiantar um pouco do que a gente combinou de fazer no outro bloco, mas a gente viu no mapa, que a gente vai falar no segundo bloco, dos deputados que tiveram voto em Santos, e eu não entendo essa cidade, sinceramente. Aí a gente vai passar 4 anos falando de falta de representação política. Mas tem que tomar na cabeça mesmo. Mas a Baixada elegeu 9 deputados, a gente vê isso depois do intervalo. Voltando com opinião litoral, Roberto Mohamed analisando com você o resultado das eleições. Na Baixada Santista, 8 ou 9 deputados, se a gente considerar o delegado da Cunha como representante da Baixada, foram eleitos. Da década de 90, só sobrou Alberto Mourão. Cassione e Thelma foram muito mal nas urnas, principalmente o Cassione. Márcio França perdeu a eleição para o Senado e o Alberto Mourão se elegeu deputado federal com 114 mil votos. É o último representante assim forte da década de 90, graças ao trabalho muito bem feito, muito aprovado, né, em Praia Grande. Ao lado dele, Paulo Alexandre Barbosa, com 170 mil votos, Mourão, Paulo Alexandre e Solange Freitas se elegeram sem a muleta do bolsonarismo. Rosana Vale e o Tenente Coimbra, que tiveram mais de 200 mil votos cada um, são impulsionados pela onda bolsonarista. São os substitutos da Joyce, do Frota, do Bozella, que é aquele pessoal que grudou no Bolsonaro em 2018. Eles assim, grudaram no Bolsonaro, mas eu não acho que... A gente tem que também ver o seguinte. O Coimbra me surpreendeu, só que ele fez uma campanha muito grande. Eu fiquei de besta, assombrado, inclusive, com a quantidade de material que ele tinha na rua e de gente trabalhando para ele. A Rosana passou 4 anos fazendo aquela coisa de meu partido é minha região. E ela, óbvio, faz um trabalho em Vale do Ribeira, no Litoral Sul, muito grande. Então é lógico que ela teve uma votação que não me surpreendeu. Pela quantidade de dinheiro na campanha e de uso de máquina pública e de obrigatoriedade de que toda uma prefeitura se engajasse na campanha dele, eu acho que o Paulo ficou devendo. O Paulo deveria ter pelo menos a votação dela. Primeiro que em Santos ele ganha por 4 mil votos da Rosana Vale, era a obsessão dele ganhar dela. Ele teve 60 mil, ela teve 56 mil. Mas foi uma coisa surpreendente que ele não tenha... Eu acho que o Paulo deveria, no mínimo, ter feito uns 200 mil votos, mais ou menos a votação dela. Pela quantidade de dinheiro na campanha, pela quantidade de gente... compulsoriamente ou não trabalhando na campanha dele, ele teria que ter mostrado um pouco mais. Mas a verdade é que nós temos 3 deputados federais da região. Eu não considero esse delegado da Cunha da região, por mais que ele diga, ele tem o título em Santos, mas é um cara que já passou por outras cidades do estado, nem trabalhou a região mesmo para ter votação. Me surpreendeu a baixa votação que o Sartori teve. Eu achei muito pouco, votação de vereador. Foi surpreendente. E em Santos, né? Em Santos, eu estou falando. Mas muita gente ficou de fora. Por exemplo, Fernando Capês me surpreendeu de ter ficado de fora. Não pensei que a Joyce fosse fazer um papelão tão grande, mas aconteceu. Muita gente dizia que o Júnior Bozella estava se preocupando em buscar voto no interior. Isso também não aconteceu. Você esqueceu um outro que pegou carona no bolsonarismo e se deu bem. O Paulo Mansur
né, sobrinho do Beto, ex-prefeito de Santos, que fez uma 86 campanha mil votos. patética da outra vez, e aí hoje... Por quê? Porque grudou no Bolsonaro, grudou nos filhos do Bolsonaro, no Eduardo, fez uma dobradinha com ele, usou as emissoras de TV aqui e da região de Campinas, e lógico, trabalhou em cima disso, corrigiu os erros do passado, né? Mas é outro que grudou no bolsonarismo. Ele está colado no Bolsonaro. Né? E tem o Caio França, que nem foi para o bolsonarismo e era da campanha do Lula, porque o PSB faz parte. Sim, né? mas não vestiu a camisa como o pai. Não. Né? Trabalhou meio que de forma independente. Mas sem dúvida nenhuma, uma grande liderança. E tem realmente uma liderança na Assembleia Legislativa. 105 mil votos. Para um deputado estadual é bastante coisa. Então, o panorama que a gente tem em termos de região, lógico que todo esse xadrez, Paulo, depende da eleição presidencial daqui a 20 e poucos dias. Mas tem um detalhe que eu acho que dá para a gente analisar aqui, que é a história dos partidos. E ontem a gente assistiu à prova da decadência e do futuro fim do PSDB. O PSDB virou um partido pequeno, lógico, um dos grandes dos pequenos. Tem 18 deputados federais, ainda tem senadores, mas foi o fim de uma era dentro do PSDB. Os tucanos históricos todos se ferraram. Zé Serra não se elegeu. Mesmo os deputados que o PSDB fez não são tucanos de carteirinha. Você não pode dizer, por exemplo, que Paulo Alexandre Barbosa é um tucano histórico. Não é. Ele é filho de uma liderança que era oposição àquilo que o PSDB representava no estado de São Paulo. E na história de Santos. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele passou para o segundo turno, mas com muita dificuldade. Mas o Eduardo Leite cometeu o mesmo erro do Dória. O mesmo erro do Dória. Renuncia ao governo do estado para... primeiro mandato dele como governador. Espera um pouco. O problema desses caras, do Eduardo Leite, é extremamente parecido com o Dória. Você lembra que uma vez, quando logo começou esse negócio de que ele estava surgindo como liderança e tal, e eu falei para você, ele me lembra o Collor? Foi exatamente isso, Paulo. O diabo da falta de paciência. O Dória é o maior exemplo disso. Se o Dória tivesse ficado na prefeitura, garantiria a reeleição, teria apoiado o Márcio para governador, teria essa parceria com o governo do estado e seria naturalmente o candidato à reeleição, a eleição para governador agora. Se ele tivesse tido o quê? Paciência. Se ele entendesse que a carreira dele não ia acabar amanhã, mas aí ele anuncia ser candidato a presidente, trai o Alckmin, não dá certo, ele vai para o governo do estado traindo o acordo que existia com o Alckmin e com o Márcio, de apoiar o Márcio. E aí quando se torna governador, já deixa claro no primeiro dia que é candidato a presidente da República, portanto transforma o Bolsonaro no inimigo dele, e agora, na reta final, desiste de ser candidato a presidente. E quando ameaça ser candidato à reeleição no estado, o Rodrigo Garcia, junto com o Milton Leite, o ameaçam de impeachment. Quer dizer, é patético. E eu acho que o Eduardo Leite está indo pelo mesmo caminho. Abortou uma carreira que poderia ter sido brilhante politicamente. O Opinião 2 pontos, aliás, Opinião Litoral volta depois do intervalo, rapidinho. Voltando com Opinião Litoral, agora é o último bloco. Roberto Mohamed está analisando as notícias com você.
Mohamed, algumas surpresas entre os candidatos mais votados a deputado federal e a deputado estadual no estado de São Paulo. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, ultrapassou a marca de 1 milhão de votos, deixando para trás, ele é de esquerda, 2 estrelas do bolsonarismo, na verdade 3 estrelas do bolsonarismo, a Carla Zambelli, que teve 946 mil votos, o Eduardo Bolsonaro, que teve 741 mil, e o Ricardo Salles. Não há dúvida de que a votação deles, dos 3, foi muito alta. Agora, a Carla Zambelli surpreendeu porque ela é uma pessoa especializada em fake news, em bobagens, em mentiras, mas o bolsonarista raiz gosta disso. Mas chama atenção que não se repetiu o que aconteceu na última eleição, quando o Eduardo e a Joyce, que representavam o Bolsonaro naquele momento, tiveram juntos mais de 3 milhões de votos. O Eduardo Bolsonaro perdeu mais de 1 milhão de votos. O Eduardo perdeu mais da metade dos votos que teve. Acho que foi também porque ele tinha 2 outras estrelas dividindo com ele, que era a Carla Zambelli e o Ricardo Salles. Mas representa, eu acho que uma queda na real, digamos assim. Mas surpreendeu também, Paulo, porque historicamente o deputado mais votado do Brasil era sempre o campeão de votos em São Paulo, e não foi o campeão de votos no Brasil foi um mineiro, bolsonarista, mas foi um mineiro. Nicolas Ferreira. Exatamente. Um jovem. É raro isso, é muito raro acontecer. O deputado mais votado do Brasil sempre é de São Paulo, pelo tamanho do eleitorado. E não houve, porque a campanha bolsonarista se dividiu nesses 3 e puniu aqueles que deixaram de ser bolsonaristas. A própria votação da Rosana, talvez também, tenha entrado um pouco nessa onda, quando ela pega no litoral, ela era a representante do Bolsonaro na região. Então, talvez ela tenha embarcado em relação a isso. Já para estadual, Eduardo Suplicy, que parece ser eterno, ultrapassou a marca de 800 mil votos e foi o estadual mais votado. Os outros 2 mais votados são de esquerda também, com mais de 250 mil votos, o Carlos Gianazzi e a Paula, da bancada feminina. O feminista. O que eu achei curioso até em relação a isso foi que o PSOL fazer os 2 mais votados. Abaixo do Suplicy. Abaixo do Suplicy. Foi uma coisa muito curiosa. O PSOL se tornou uma liderança de esquerda comparável ao PT e ao PSB em São Paulo. Porque fez o mais votado no Brasil, o mais votado dos deputados federais, e fez 2 dos 3 deputados estaduais mais votados. Isso é uma surpresa. Talvez o PSOL em São Paulo esteja começando a ocupar um espaço que o PT não ocupa mais. Você tem uma previsão para o segundo turno em São Paulo e no Brasil? São Paulo eu acho muito difícil que o Haddad reverta, porque o voto do Rodrigo é centro-direita, no máximo. É um voto que não migra para o PT. É um voto que vai migrar para o Tarcísio. Então, eu acho que em São Paulo a fatura já venceu. Vai ser muito difícil que isso não aconteça. Agora, é diferente da eleição presidencial, onde a gente está vendo que, matematicamente, se o Lula não fizer bobagem nesses 20 e poucos dias, a tendência é que ele ganhe no segundo turno. Porque a virada que o Bolsonaro está se baseando em relação ao primeiro não foi virada. Foi um crescimento, mas que não foi suficiente. Foi suficiente apenas para impedir a vitória no primeiro turno. Agora, tem uma coisa que chama atenção. Em Santos, Rosana Vale teve 60 mil votos. O Paulo teve 60 mil votos e a Rosana Vale 56 mil. A gente sabe que são os 2 adversários na próxima eleição municipal. O Rogério está lá esquentando a cadeira. Vai ser um pega para capar, Paulo. Vai ser um pega para capar.
E isso afeta o trabalho que os dois deveriam desempenhar. E vou explicar por quê. Quando você tem 2 deputados federais eleitos mirando uma eleição futura, eles nunca vão trabalhar em conjunto. Porque o que eles querem é marcar território. Um não vai fazer xixi no mesmo poste do outro. Então, o que a gente... Por isso que eu falo que a gente perde, e muito, com esse tipo de questão, que alguém se elege para um cargo almejando o outro. Se isso acontecer, nós vamos ter 2 anos em que eles vão ficar se batendo. Quem conseguiu mais, quem correu... Isso, é positivo, os 2 vão correr. Falou, não existe isso de trabalho individual. Trabalho individual de deputado é trazer emendinha para Santa Casa. Não é disso que a gente precisa. A gente precisa de investimento federal. Investimento federal você só traz com influência. E aí a gente vai para uma outra questão. Digamos que o Bolsonaro ganhe. A Rosana massacra o Paulo. Porque vai ter porteira aberta. Ainda mais com uma vitória do Tarcísio em São Paulo, com o Bolsonaro em Brasília, a Rosana está no paraíso. Ela esmaga o Paulo Alexandre na eleição de 2024. Se o Lula ganha, a Rosana fica na oposição e vai concentrar onde? Vai concentrar o trabalho no Tarcísio em São Paulo. Só que ao contrário do que todo mundo pensa, se o Lula ganha em Brasília, o Tarcísio não é louco. E ele mostrou que ele não é radical. Ele deixou claro que não é radical. E não esqueçam que o Tarcísio foi diretor, superintendente do DENIT no governo Dilma. Aquilo que a Janaína falava do astronauta, falar que ele é senador, mas ele também se dá com o Lula. Lógico que foi o Lula que botou ele no espaço. Tem pessoas que têm a possibilidade de virar. E o Tarcísio não vai ser oposição. Não pensem vocês que ele vai transformar São Paulo, porque ele foi acusado pelos bolsonaristas disso, Paulo. Ele não vai transformar São Paulo em bunker. Mas não vai mesmo. O Tarcísio é extremamente adaptável. Ele começou como superintendente do DENIT no governo Dilma, indicação do Centrão. Mesmo porque se o Bolsonaro perder a eleição, o Tarcísio fica um candidato forte, um pré-candidato forte para 2026. Então ele não vai ficar arrumando arenga com o Lula para o Lula sufocar São Paulo em termos financeiros. Isso não tem como fazer. Então é lógico que o Tarcísio vai negociar. Mas a Rosana ficaria ilhada em São Paulo. Ela não teria muita linha de atuação em Brasília. Em contrapartida, o Paulo, que embora não seja petista e não seja ligado à esquerda, tem uma ligação muito profunda com o Alckmin, que é o vice-presidente. E que vai ter uma fatia de poder. Não vai ser um Zé Alencar para o Lula. Aí muda de figura. Porque aí o Paulo passa a ter acesso ao poder. Inclusive tendo a opção de sair do PSDB e ir para o PSB. Com o Alckmin. Onde ele estaria retornando ao grupo político dele, que inclusive eu acho que vai ser o caminho de muito tucano. Muito tucano vai largar o barco e vai migrar. O partido que mais tem ligação com o PSDB é o PSB. Acredito até que o próprio Cidadania também vai ter esse movimento, porque com esse negócio da cláusula de barreira, vai ser necessário que esses partidos se realoquem. O Márcio França fala que dá uma balançada e fica com a peneira embaixo, né? O que cair exatamente. Do PSDB. Então você vê como a eleição, esse resultado influencia diretamente na eleição de 2024. Em Santos. A gente já começou a ter a largada
na eleição a partir do segundo turno, porque a partir do segundo turno se define qual vai poder esmagar o outro. E aí a gente tem o pano de fundo para a eleição de 2024, com algumas certezas já apresentadas. A Thelma, que a gente tem que render homenagens a ela sempre pela história política dela, pela carreira política da Thelma, mas ela está no ocaso. A votação dos que são vereadores, como o Chico do Setaporte, o Douglas, que é da região, foi candidato a prefeito de Santos, não foi uma votação expressiva, muito pelo contrário. E eu acho que a gente tem um problema muito sério em termos de representação. Ou o PT na nossa região se reinventa, ou também morre localmente, porque não faz mais lideranças. Isso foi culpa daquelas lideranças da qual a geração da qual a Thelma faz parte. Elas não permitiram novas lideranças. Todo mundo sabe, quando a Márcia Rosa estava em Cubatão, essa ala mais velha do PT sufocava a Márcia Rosa. Ou melhor, desprezava a Márcia Rosa. Parece que incomodava o surgimento de uma nova liderança. E agora eles estão pagando preço. Então a gente sabe que, por exemplo, no xadrez de 2024, o PT é carta fora do baralho. Totalmente. Porém, tem uma outra liderança. Ela não entrou. Mas ela teve mais de 50 mil votos. A Audrey Cleis não se elegeu deputada estadual porque não conseguiu chegar no mínimo para entrar. E o PP não tinha nenhum puxador de voto. Porém, a gente não pode desprezar que uma vereadora que se candidata a deputada estadual, eu não sei quantos votos ela teve em Santos, mas com uma votação de mais de 50 mil votos, não é uma liderança política para ser desprezada, porque é lógico que agora ela vem, nos próximos 2 anos, trabalhando onde ela tem que trabalhar, que é na cidade. E ela mostrou que ela tem uma linha de trabalho, que eu, inclusive, não concordo muito, não gosto muito, que é a da onipresença, mas ela vai se tornar onipresente, podem acreditar, como se a campanha não tivesse acabado. Porque eu acho que ela é uma peça que entra nesse xadrez de 2024. Talvez apostando que quando 2 grandes começam a brigar, pode sobrar a chance desse pequeno. É aquela famosa ultrapassagem, o terceiro da fila, os 2 estão brigando na pista, e aí o terceiro pega e passa por fora porque eles ficaram preocupados só com um com o outro. E isso pode acontecer. Então, este xadrez começa a ficar, inclusive, divertido. Até porque algumas pessoas já caíram fora. Por exemplo, o Sartori, que foi candidato na última, obviamente, Paulo, não tem dimensão política para ser candidato a prefeito, vai ser candidato nanico. Mas a Audrey pinta, sim, como uma postulante ao cargo em condição de brigar, mas também pagando um preço, porque o PP, Paulo, foi um partido que encolheu, e muito. O PP encolheu muito. Eu acho que já tinha passado da hora dele encolher. Um partido que estava no mensalão, na Lava Jato... Mas fez mais de 40 deputados federais, né? Sim, mas é um partido que encolheu. O PP tinha crescido muito, porque sobrava dinheiro, e hoje ele colheu. E aí a gente vê o seguinte, enquanto durar a lua de mel do Bolsonaro com o Valdemar da Costa Neto, está tudo bem. Se não acontecer com o PL o que aconteceu com o PSL, quando o Bolsonaro saiu na cabeça com o Bivar, então aí rompe de novo e saem do partido de novo ele e os bolsonaristas. A gente não sabe porque eles não são muito estáveis nas relações pessoais e políticas. Vamos registrar a morte do boxeador Éder Joffre, uma glória legítima do esporte brasileiro. O primeiro campeão mundial de boxe brasileiro, foi campeão dos galos, foi campeão dos penas, morreu aos 88 anos de sepse, a reação do organismo a uma infecção. Ele já estava bem idoso, eu não sei se era Parkinson ou Alzheimer que ele tinha, mas ele já estava bem idoso. O Éder Joffre, e a Globo ontem passou até o filme da vida dele.
O Éder Joffre foi um símbolo, como tantos que a gente tem no Brasil e que, infelizmente, a memória coletiva apaga. Né? Essa molecada, por exemplo, não lembra nem do Popó, que veio bem depois dele, muito menos lembrar do Éder Joffre. Como a molecada que gosta de tênis não sabe quem foi Maria Bueno. Então, a gente vive num país que apaga seus heróis, apaga seus ídolos. Né? O Cassione, quando esteve aqui, falou do Pelé e é verdade. O Pelé tinha que ter salvo-conduto para falar a bobagem e fazer a bobagem que ele quisesse, Paulo. Porque ele é o Pelé. E, no entanto, você vê pessoas massacrando o Pelé ou questionando o status de ídolo e de mito que o Pelé tem por conta de coisas pessoais que as pessoas ouvem uma versão só e passam a acreditar que ela é verdadeira. Foi uma perda enorme para o esporte brasileiro, mas ele já estava realmente, eu acho que ele descansou porque ele já estava realmente muito debilitado. A última vez que eu vi a imagem do Éder, ele já não reconhecia as pessoas, então mas é uma grande perda para o nosso esporte. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta segunda-feira, agradecendo a participação do Mohamed como comentarista, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 15 para 1 à tarde, um pouquinho depois da meia-noite à noite, e uma ótima semana para você que você merece.